Olá, quinto ano! Vamos de volta aí para mais uma aula de geografia. E agora a gente vai fazer uma revisão geral de todo o conteúdo da avaliação, tá? E como eu disse no vídeo passado, caso tenha alguma dúvida no conteúdo, me chama no escolar para eu poder ajudar vocês, para ninguém ficar com dúvida, para não ter dificuldade na hora de resolver as questões, tá bom? Também não vai ser nada tão assim difícil, porque a gente tá aqui é para aprender, não é para prejudicar ninguém. Então vamos lá. Bom, o que é cidade? A gente começa com a primeira pergunta aí. Cidade é uma construção humana, tá? Ela existia? Não, a gente foi construindo com o decorrer do tempo e de acordo com as nossas necessidades. Uma cidade é caracterizada pela aglomeração de construção de pessoas e de atividades econômicas. De acordo com o seu desenvolvimento econômico, histórico e social, as cidades vão aí se formando de diferentes maneiras. É por isso que a paisagem urbana pode ser diferente de uma cidade para outra. A gente vê que se a gente está aqui em Uberaba e for para outra cidade, não vai ser igual, porque são necessidades diferentes, são construções diferentes, função diferente, que a gente viu que cada cidade tem a sua função. Então, tudo isso vai interferir nas construções dessas cidades. Atualmente, as cidades concentram a maior parte da população, reúne variadas atividades econômicas e também influencia o modo de vida e as atividades econômicas rurais. Então, assim, a função de Uberaba é uma, função de São Paulo é outra, a função de Recife é outra. Então a gente tem que entender que cada cidade vai ter a sua atividade econômica específica e ela vai ter um modo de vida diferente. A gente não tem o mesmo modo de vida da que a pessoa que mora no litoral, né? Então, esse modo de vida diferente vai todo interferir nessa construção, nessa formação de uma cidade. Hoje, durante as aulas, a gente viu que a maioria da população brasileira mora nas cidades, né? Que isso foi com o decorrer do tempo acontecendo. Vamos lembrar desse vídeo aqui? As áreas urbanas são aglomerações de pessoas, residências, indústrias, estabelecimentos comerciais, escolas e outras edificações. Essas aglomerações exigem estruturas como ruas, rede elétrica, rede de esgoto e sistemas de transporte. As grandes avenidas servem para escoar o tráfego, que se intensifica principalmente de manhã e no fim da tarde. É nesses períodos que as pessoas vão trabalhar, estudar e realizar outras atividades ou voltam para suas casas. Como mais da metade da população mundial vive em cidades, e isso gera considerável impacto ambiental, um modo de reduzir os congestionamentos e a emissão de poluentes é estimular o uso dos sistemas de transporte coletivo. É importante lembrar que a cidade não sobrevive sozinha. Ela necessita das matérias-primas e dos alimentos produzidos no campo. Em contrapartida, a cidade oferece serviços, lazer e mercadorias. Além disso, é possível encontrar muita desigualdade em cortiços, favelas e bairros pobres que refletem a estrutura da sociedade. Bom, no decorrer dessas aulas a gente entendeu, a gente viu que existem cidades espontâneas, de origem espontânea. O que é isso? São as cidades que foram acontecendo, que foram surgindo de acordo com o crescimento dos povos. Então as pessoas passavam por um lugar, faziam ali uma pausa para suas viagens e ali ia se formando cidades, porque ali ia ficando pessoas, ali ia se formando vilas e depois posteriormente cidades. Essas cidades espontâneas, elas iniciam ali com uma falta de estrutura, tá? Para depois ela ter essas estruturas, as casas, saneamento básico. E elas baseiam-se mais ou menos, a maioria dessas cidades,
As primeiras vilas brasileiras, elas foram feitas na base longo da faixa litorânea brasileira, porque as pessoas vinham de outros países, paravam nos portos, como a gente viu no vídeo na videoaula passada, e ali ia se aglomerando e ali ia se tornando vilas e posteriormente cidades, né? Então a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, uma vila, tá? E à medida que essas vilas iam crescendo, elas se tornavam importantes. E aí elas eram reconhecidas como cidade. Então as pessoas chegavam, aglomeravam-se num determinado ponto, tornando-se uma vila, e ao crescer, ao melhorar a sua importância, ter uma importância, elas se tornavam cidades, tá? E algumas cidades brasileiras surgiram da necessidade de proteger o nosso território. Como assim? As pessoas ficavam ali na faixa do mar para evitar que outras pessoas entrassem no nosso país. Então havia-se essa necessidade de evitar que outras pessoas entrassem no Brasil. Então ali foram surgindo outras cidades. Aí a gente vai ter como um exemplo disso o Forte do Presépio, ó, que hoje é chamado de Forte do Castelo, tá? E aí ela surgiu para impedir que outras pessoas entrassem no nosso país. Então as cidades espontâneas, elas foram criadas de acordo com as necessidades. As pessoas passavam e ali ia se tornando vila, e de acordo com a sua importância ia se tornando cidades, certo? Bom, além dessas cidades que foram surgindo de acordo com a chegada das pessoas, também tiveram aquelas cidades que foram se originando através da exploração de pedras e metais preciosos. Então as pessoas iam atrás, né, seguiam o caminho dessa exploração de ouro, de metais preciosos, e acabavam então criando pequenos povoados que atrás dessas pedras. E então essas pedras traziam muitas pessoas para diferentes lugares do Brasil. Então a notícia espalhou e aí foram chegando pessoas atrás de pessoas em busca dessa exploração de metais preciosos. E aí a gente destaca em Minas Gerais, Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará, a exploração de ouro. Mato Grosso, cidade de Cuiabá, exploração de pedras e metais preciosos. E a gente também tem... já tá aqui, Mato Grosso. Bom, e aí então, ó, com a chegada de novos moradores, aumentaram as construções e o comércio, e os povos cresceram e então se transformaram em cidades. E algumas cidades se originaram do crescimento povoado, fundada ao longo do caminho dos tropeiros. Os tropeiros eram os mercadores que transportavam animais e produtos para ser vendido nas áreas de extração. Então aquelas pessoas que passavam para vender os animais ou produtos, eles também através deles foram se construindo povoados quando eles paravam para descansar. Aí, em contrapartida das cidades espontâneas, nós temos as cidades planejadas. São cidades que surgiram de formas diferentes. Elas foram planejadas, projetadas por engenheiro, por arquitetos, que se juntaram e então construíram uma cidade visualizando as necessidades de um povo, de uma região. Então eles foram pegando quais são as necessidades de uma cidade para então construir. E a gente vê que as cidades planejadas, elas seguem um padrão, elas seguem uma arquitetura, né? E como exemplo nítido disso nós temos Brasília, que a gente até assistiu um vídeo falando sobre Brasília, como que foi a construção e tudo mais. Então, Brasília, ela é a sede do governo brasileiro, ela foi feita para isso, tá? Até então, nossa capital não era Brasília, mas aí eles pensaram em construir uma cidade específica para isso.
e eles construíram Brasília, que é localizada no Distrito Federal. Lá fica todos os governos brasileiros. A obra começou em 1957 e terminou em 1960, quando foi inaugurada no dia 21 de abril. Ela é um projeto do Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Ela se localiza ali em Brasília, se localiza todos os órgãos públicos do governo federal. Congresso Nacional, os ministérios, Ministério da Educação, da Cultura, da Economia, Saúde. Então, todos os congressos, todos os ministros, todos os deputados, todos os senadores ficam em Brasília, tá? E o presidente também, esqueci. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, as cidades elas têm uma função, ou seja, elas têm uma atividade econômica que ela é a principal da cidade, tá? Algumas são cidades econômicas, outras são cidades turísticas, religiosas, então vai depender do local em que elas se localizam, tá? No caso, nós temos aqui Paraty, é uma cidade turística e, por exemplo, que é a mistura da cultura alemã e italiana. Então, Gramado, ela é também uma cidade turística. E existem cidades que têm várias funções ao mesmo tempo, não só uma ou outra, em que diferentes atividades se destacam: comercial, industrial, turística, religiosa, prestação de serviço, entre outras. Aí ela dá o exemplo de Fortaleza, no estado de Ceará, que é o exemplo de uma cidade que tem várias funções. A atividade turística é importante na cidade de Fortaleza. O turismo contribui para o desenvolvimento da cidade, atraindo visitantes que chegam em busca de lazer e descanso. Mas atividades comerciais de prestação de serviço também se destacam nessa região. As cidades vão se transformando de acordo com as necessidades da população. A gente viu que anteriormente as pessoas viviam mais na área rural e que depois elas começaram a migrar para a área urbana. Isso faz com que haja uma mudança, tá? Há uma necessidade de ter mais casas do que espaços verdes, infelizmente. Há uma necessidade de ter mais estacionamentos, mais comércios para que essa cidade consiga se sobreviver. E então é importante, e a gente vai perceber essas mudanças, principalmente como a gente viu durante as aulas, uma diminuição, infelizmente, das áreas verdes, das áreas abertas das cidades, ok? E por fim, a gente viu a população urbana brasileira, que a maioria delas viviam na área rural até na década de 60, tá? E durante a década de 60 e 70 foi o grande auge da urbanização brasileira. As pessoas saíram então das zonas rural para migrar-se na zona urbana. E a primeira região que teve essa transformação foi a região sudeste, a nossa região aqui no Brasil. Aí no livro de vocês tem um gráfico que vai mostrando essa transformação, essa urbanização, tá? E aí, em 2015 já, a cada 100 habitantes, 85 vivia já na área urbana. Então, grande, né? Praticamente toda a população brasileira vive na cidade. E o que causou essa migração? Essa migração ocasionou através da industrialização. Então, as indústrias foram chegando no nosso país, foram entrando nas cidades, porque, lógico, como a gente viu, as cidades, elas favorecem essa industrialização, porque ela possui melhor acesso para os funcionários, ela possui melhor
acesso de compras de mercadoria, de matéria-prima. Então, isso facilita que as indústrias se firmam num lugar. E aí, gente, é isso que traz as pessoas, porque quanto mais indústria, mais emprego, mais procura de emprego, então maior a população vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, como eu falei na última aula, quanto maior o número de empregos, mais as pessoas vão poder sair das cidades delas e buscar. Então, é comum a gente encontrar pessoas de várias outras regiões do Brasil aqui na nossa região, exatamente em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida. Certo? Bom, vou finalizando aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou disponível para auxiliá-los. Me chama no escolar, mas não fique com dúvida, tá bom? Então, um grande beijo para todos vocês. Até sexta-feira, dia 23, que faremos a nossa avaliação. 1h da tarde, tá bom? Beijos e até lá!